Sejam muito bem-vindos, meus caros, e com o aniversário do Partido Socialista veio também um discurso do seu secretário-geral, Pedro Nuno Santos, em que ele basicamente desafia André Ventura a dizer que preferia os anos antes da democracia ao invés dos anos em democracia. Portanto, vamos ver, meus caros, porque é que Pedro Nuno Santos acha que André Ventura preferia o Estado Novo ao invés da democracia, e ver também a resposta de André Ventura a esta farpa lançada pelo secretário-geral do Partido Socialista. E eu venho também deixar aqui algumas notas, não só sobre a troca de farpas, mas também sobre o país que temos ao dia de hoje, passados 50 anos de democracia. Vamos então ouvir. No dia em que se assinalam 52 anos do PS, o dia foi de homenagem ao fundador, mas também de exaltação da democracia e de apontar o dedo a quem diz que, nos últimos 50 anos, só vê corrupção. Eu ouço muitas vezes o líder da extrema-direita falar sobre os últimos 50 anos e aquilo que me apetece lhe perguntar é que ele tenha, ou dizer-lhe, é que ele tenha a coragem, a frontalidade de dizer que preferia os 50 anos antes. Porque a única coisa que eu me lembro é da pobreza, que eu sei é da pobreza, da miséria, da grande maioria do povo português. Do analfabetismo, da ausência de um Serviço Nacional de Saúde que cuidasse do nosso povo. Estes senhores não têm vergonha nenhuma. É inacreditável. Eu sinto mesmo uma vergonha alheia ao ouvir Pedro Nuno Santos a dizer que os portugueses não tinham um Serviço Nacional de Saúde que cuidasse dos portugueses. Mas quais portugueses? Os 2 milhões de portugueses que não têm médico de família? Ou os 40% de portugueses, olhando desta vez para a pobreza, que estariam na pobreza se o Estado não tivesse subsídios nesta situação? Portanto, se retirarmos os subsídios da equação, temos 4 milhões de pessoas na pobreza em Portugal, Pedro Nuno Santos. Temos urgências fechadas com frequência, temos especialidades que não abrem por falta de pessoal, temos uma incapacidade enorme de servir aquelas que são as necessidades do povo português. E andam a falar de pobreza e do Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez digo, o Serviço Nacional de Saúde que não consegue médico de família para 2 milhões de pessoas, ou a pobreza que está nos 4 milhões de pessoas, portanto nos 40% da população, se retirarmos os subsídios de cima da mesa. É 43%, 41%, 42%, é uma coisa deste género. E portanto, quer dizer, Pedro Nuno Santos, por isso é que eu às vezes fico chocado que estas pessoas não gostem de ouvir críticas à democracia que temos no dia de hoje, que não é democracia coisíssima nenhuma. Quer dizer, neste momento nem a propriedade privada conseguimos defender, que é dos princípios mais básicos de qualquer Estado de Direito, e andamos nesta conversa. Esta conversa da democracia, do 25 de Abril e dos 50... Mas qual 25 de Abril? Estamos a celebrar o quê? O que é que está a ser celebrado? Estamos a falar da hipotética liberdade de expressão que cada vez menos existe, ou da violação da propriedade privada que é cada vez maior? Dos 40% de portugueses na pobreza, ou dos serviços públicos que não funcionam? Dos corruptos que nos têm governado até ao dia de hoje, ou das pessoas que não conseguem escolher entre pagar medicamentos e pagar a sua própria renda? Estamos a celebrar o quê, verdadeiramente? Eu acho que quando celebramos alguma coisa devemos pelo menos ter em cima da mesa que estamos a celebrar alguma coisa de positivo. E eu, sinceramente, o regime em Portugal só nos trouxe miséria. É tão simples como isso. Mas enfim, vamos ouvir o resto. Pedro Nuno Santos diz que do 25 de Abril para cá melhorou quase tudo. O que não quer dizer que esteja tudo perfeito. Nós ainda temos problemas no nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós nunca enganámos nenhum português. Nós nunca dissemos que era fácil e rápido resolver os problemas da saúde. E há uma área onde nem nós fizemos o suficiente ao longo dos últimos 50 anos. Nós achamos que o mercado trataria de resolver o problema da habitação. E nós não fizemos na habitação o que fizemos no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública e nas pensões. Até o que falta fazer, faltam ainda eleições pelo meio. Contra aquilo que é calúnia permanente, temos um homem honrado à frente do partido, um homem que opõe as mãos no fogo. Portugal e os portugueses precisam dessa vitória para pôr fim a esta gente que não tem memória, que usa a mentira como prática política. O dia de homenagem a Mário Soares e de aniversário do partido, mas todos os dias são dias de campanha. Bom, meus caros, e agora vamos ouvir André Ventura em resposta a este desafio de Pedro Nuno Santos, que basicamente queria que ele dissesse que prefere o Estado Novo à atual situação, e vamos ouvir o líder do Chega a responder e fazer também nós uns breves comentários. Ontem o líder do Partido Socialista fez um desafio, este desafio. E eu gostava de lhe dar a resposta.
O que eu quero é um regime, o que eu gostava de ter era um regime que não fosse de ladrões, como foi este dos últimos 50 anos. O que eu gostava era termos um regime que tivesse saúde, para aqueles que andaram a pagar impostos para ter essa saúde, e não urgências fechadas como tivemos este fim de semana pelo país todo. O que eu preferia era um regime que não pagasse indemnizações aos amigos, como aconteceu na TAP, por WhatsApp. Bastava isso. Esse era o regime verdadeiramente que eu gostava. Percebeste? Bom, meus caros, esta foi a resposta de André Ventura e eu gostava só de deixar aqui umas notas finais até para encerrarmos o vídeo. Eu acho que há aqui muitas questões que neste momento Pedro Nuno Santos e outras forças políticas ficam muito chocadas, não só pela questão de André Ventura, mas por haver pessoas que se movam politicamente por uma certa revolta. Eu acho que não há como não ter revolta, tendo em conta que há pessoas que vivem no país real e que vivenciam diariamente as dificuldades da pessoa comum. Falo, por exemplo, dos idosos. Os idosos que neste momento têm 200 e 300 euros de pensão são uma das maiores bandeiras do Partido Socialista, que insiste em dizer que oferece condições dignas aos idosos, mas continuam a haver pessoas a ganhar 200 e 300 euros por mês. Falam muito do Serviço Nacional de Saúde e de outros serviços públicos, que nenhum deles funciona de forma plena. Eu não me recordo de um serviço público que em Portugal se possa dizer assim, bom, caramba, este serviço pelo menos funciona. Não me recordo de nenhum, honestamente. E por isso é que há pessoas que se movem por um grau de revolta. Obviamente que há revolta. Nós estamos num país que está na cauda da Europa na maior parte das variáveis analisáveis e, portanto, nesta outra situação temos aqui os subsídios para uns e a miséria para outros, que é uma coisa que revolta também as pessoas. O que revolta também as pessoas é andarmos em bairros sociais, e eu sou parte de um, por exemplo, vermos que há pessoas que não fazem nada ao dia todo, andam a passear-se pelo espaço onde vivem e pelas ruas de onde vivem durante o dia, muitas vezes alguns deles até a cometer crimes, e têm Mercedes estacionados à porta, com uma casa dada pelo Estado. E portanto, há sim uma revolta nesta população, não só que vota no Chega, mas também que até pode nem votar, mas que efetivamente sente uma revolta e uma mágoa muito grande para com o país. Outra situação, por exemplo, é a miséria onde nós deixamos os nossos antigos combatentes. Alguns deles recebem 80, 100 euros por ano. É disto que nós estamos a falar. Eu tenho testemunhos de alguns de vocês que estão desse lado e que me enviam. Eu tenho antigos combatentes aqui no canal que ganham entre 80 e 90 euros por ano. Estamos a falar por ano, não é por mês. E portanto, numa situação destas, onde há pessoas esquecidas pelo Estado, onde há espaços esquecidos pelo Estado, onde há cada vez mais, até podemos começar a ter cada vez mais, eu acho que o Martim Muniz será uma das maiores brevemente, uma das no-go zones da Europa, e portanto há uma certa revolta nas pessoas, não só que votam no Chega, mas que têm estas visões mais à direita, que podem nem votar no Chega, não é isso que está em causa, mas que têm um certo grau de revolta naquilo que é a sua identidade política, se lhe quiserem chamar assim. Claro que têm. Obviamente estamos em Portugal. Claramente que as pessoas têm que estar revoltadas com a atual situação do país. E se não estiverem, provavelmente não gostam assim tanto do país. Porque não há nada muito pior do que Portugal do ponto de vista das mais variadas condições de vida na Europa. Se nós olharmos para a Europa, quantos países verdadeiramente é que estão numa situação em que, se vocês retiram o Estado de cima da mesa, têm praticamente metade do país na pobreza? Eu não sei se há muitos precedentes desses na Europa, mas eu tenho praticamente a certeza que Portugal deve ser dos únicos numa situação tão dramática como esta. E portanto, obviamente que há não só da questão das pensões dos idosos, não só da questão da presença do Estado em sítios onde não deveria estar e em esquecimento do Estado em sítios onde deveria estar, não só essas situações, não só os serviços públicos, não só os antigos combatentes, não só as pensões baixíssimas dos idosos, e também, não só também, porque infelizmente ainda há mais, e também a destruição nacional da nossa identidade. E, portanto, quando nós olhamos para uma situação tão dramática como esta e vemos os reflexos daquilo que está a acontecer no resto da Europa, nós apercebemos-nos de que, primeiro, partilhamos alguns problemas com o resto dos europeus que estão a reagir massivamente nas urnas e, em segundo lugar, a única coisa que eventualmente nos diferencia do ponto de vista político dos outros europeus é o atraso que é habitual e que está latente à história política portuguesa, que é um atraso que geralmente, às vezes há pessoas que dizem que é um atraso que geralmente são 10 anos, há pessoas que dizem que o atraso que é maior, mas que eventualmente haverá uma reação do povo português. E eu espero que assim seja. Espero que, apesar
apesar de chegar atrasada e apesar de já não termos muito tempo, até do ponto de vista da substituição populacional que menciono em vários vídeos que falo aqui no canal, se vocês fizerem as contas das entradas dos imigrantes em Portugal e da velocidade dessas mesmas entradas e, aliás, da pouca capacidade de natalidade que os portugueses têm pelas mais variadas razões, nomeadamente porque não têm um único incentivo à natalidade em Portugal, que é uma coisa admirável, se nós tivermos estes dados todos em conta, nós percebemos que nós não chegamos a 2 décadas de sermos substituídos populacionalmente em Portugal. Se mantivermos o ritmo de quadruplicar os imigrantes a cada 7 anos, nós não duramos mais 2 décadas. Portanto, metam uma coisa na cabeça, duramos pouco mais de 1 década se mantivermos este ritmo. E, portanto, eu da minha parte não gostaria de ser substituído no meu país, não gostaria de ser um estrangeiro em Portugal e, portanto, nessa situação tem que haver um certo grau de revolta, sim. As pessoas têm que estar revoltadas, sim. Obviamente que têm, porque as situações más são demasiado frequentes em Portugal para que as possamos ignorar e, aliás, eu acho mesmo que as situações más não devem ser ignoradas e que os governantes que nos trouxeram até isto, que foram os governantes do centro, têm imensa culpa, devem ser responsabilizados e devem ser retirados do arco da governação e deixarmos esta conversa de perpetuar 2 partidos no poder, única e exclusivamente porque não estão dispostos a abdicar do poder em Portugal. Criámos uma espécie de oligarquia dominante em que os amigos da família, os filhos, os tios, os irmãos, os avós se metem na política porque têm um familiar na política, porque têm o cartão partidário certo e porque estão envolvidos nas estruturas do partido que eventualmente não representam, eventualmente e com grande probabilidade, não representam a grande maioria das pessoas. Metam uma coisa na cabeça, já não estamos em democracia em Portugal. Não há defesa da propriedade privada, há cada vez mais um medo de se dizer o que se pensa, até de partilhar memes, porque no resto da Europa já se prendem pessoas por causa disso, e metam isso na cabeça. Não há democracia a celebrar no dia 25 de Abril, porque em Portugal nós já não estamos numa democracia. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MPOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.